tarde, amigos, nas redes sociais da Mercado Com, no Facebook, no Instagram, no YouTube. Estamos hoje aqui com o Renato Claro, sócio fundador da Kickoff Consultores e especialista em negócios e franquias. Ele vai falar sobre os juros baixos. Os juros baixos geram onda de interesse em franquias. Vamos falar com o Renato para entender o mercado, né? o mercado de franquias principalmente, o que os juros baixos, né, fazem nesse momento. Boa tarde, Renato. Boa tarde, obrigado pelo convite. E assim, nós trabalhamos há muito tempo já com executivos e pessoas que buscam investir em negócios, principalmente franquias, consultoria, representação comercial. E temos notado um movimento muito grande, quer dizer, um movimento crescente agora na busca por negócios, né? E resolvemos tentar entender o que está acontecendo com esse mercado, né? E começamos a entrevistar muita gente, até soltamos uma pesquisa. E é isso que nós gostaríamos de apresentar para vocês, o resultado dessa pesquisa, que foi muito interessante. Essa pesquisa foi feita durante a pandemia, né, Renato? Ou ela começou antes da pandemia, a pesquisa? Não, ela começou durante a pandemia. Na verdade, assim, eu tive um marco muito importante, foi dia 13 de março, eu fugi de São Paulo também, né? E fechei meu escritório, fugi de São Paulo, vim para home office no campo, mas continuei atendendo esses interessados em negócios online. E foi aí, no final de março, que nós resolvemos soltar a pesquisa para entender o que estava acontecendo. Né? O que estava acontecendo, porque o volume estava aumentando ao invés de diminuir. Né? Normalmente, o mercado de interesse por novos negócios. Sim. Normalmente, principalmente o mercado de franquias, ele é muito volátil, ele parece bolsa de valores. Ou seja, qualquer incerteza no mercado, o mercado se retrai. Né? Você para de vender franquia. Okay. E agora estava acontecendo alguma coisa diferente. Né? O mercado, apesar da crise, uma crise inédita, né, de fechar o comércio, nós tentamos falar, o que está acontecendo aqui? Está aumentando o número de interessados em comprar negócios, sejam eles negócios independentes, mas mais em especial franquias. Né? O que está acontecendo? E aí foi por isso foi que nos motivou a colocar um termômetro nisso, né? A fazer a pesquisa para ser meio que um termômetro nesse momento, vocês entenderam, né? Porque existe muito preconceito, as pessoas têm algumas verdades absolutas que eu não sei de onde saíram, mas, por exemplo, costumam dizer assim, quando tem desemprego aumenta muito o interesse em franquia. Isso não é verdade. Não é, isso até acontece, mas eu tenho mais interesse em franquia quando a economia está bombando. Ou seja, imagina lá na época do governo Lula, nós estávamos com pleno emprego e o mercado de franquia chegou a crescer 22% ao ano. Né? A economia crescia 7%, o PIB crescia 7%, mas o mercado de franquias crescia 22% ao ano. Sempre mais, né? Sempre mais do que o PIB. Sempre mais do que o PIB. Mas a grande questão é, se é verdade que o mercado de franquia cresce quando tem desemprego, como é que você explica 22% ao ano quando o PIB está crescendo 7%, 8%? Sim. Então não existe uma correlação entre isso. Certo. Né? Mas também quando o desemprego aumenta também? Sempre a franquia aumenta? Ou tem algum momento que ela se retrai? Não, ela é constante. Eu não vejo. Existe um interesse em franquias o tempo todo. Eu não consegui até agora não consegui entender ainda o que mexe nisso, mas certamente não é questão de emprego ou desemprego. O que acontece é qualitativo nesse sentido. Ou seja, se eu tenho muito desemprego, vêm pessoas não preparadas buscar negócio, pessoas que é o último bastião, né? E quando eu estou com um mercado bom, é gente querendo investir para ganhar dinheiro, é diferente. Motivação é diferente, mas a procura sempre existe. Mas aí, voltando ao março desse ano, né, o começo da pandemia, e você vendo uma procura crescente, você faz a pesquisa. O que você nota é uma coisa diferente, né? Quer dizer, estava bombando mais do que o normal, é isso? Isso. A gente está com uma demanda crescente em vários segmentos. A gente foi testar desde presidentes de empresa ou até já empresários, né? Empresários, presidentes de empresa, até nível de supervisão. Chegamos a nível gerencial, chefia, supervisão. Pegamos vários estratos.
para ver por que essas pessoas estão interessadas em empreender. E a principal resposta, que é o título até do nosso bate-papo, né, é que as pessoas estão vendo o dinheiro parado. Quer dizer, o que a gente mais ouve é: meu dinheiro no banco não rende mais nada, eu preciso fazer alguma coisa com o dinheiro. Correto. Essa foi a principal resposta. E até nós demos um apelido para isso que chamamos as viúvas do CDI. Né? As viúvas do CDI. Então, a viúva do CDI, aquele pessoal que não tem perfil para investir em bolsa, para assumir alto risco, correto, mas que ao mesmo tempo não suportam ver o seu dinheiro na renda fixa dando resultado quase negativo, né? Praticamente Se for poupança, negativo. Poupança negativo. Se for na renda fixa, quase nulo, muito próximo de zero. Então as pessoas não conseguem conviver com isso. Até porque, historicamente, culturalmente, o brasileiro sempre foi educado com renda fixa alta. Né? Renda fixa alta. E sempre viveu com a renda fixa muito alta. Então eles não conseguem ver dinheiro parado. Sempre bem maior que a inflação, né? Não é porque a inflação era galopante, né? Porque naquela época eram juros imensos, mas uma inflação também que comia tudo, né? Mas percentualmente, assim, se eu tenho uma inflação de 15 e tenho um juro real de 8, ele não parece tão grande, mas ele é alto para danado. Muito alto. É quase o dobro do que é muito alto. E hoje você não tem isso, né? Hoje tem a Selic a 2, né? A taxa de juros básica a 2 e um rendimento que na poupança é menor que 2, né? Exatamente. O juro real acaba sendo baixo. E nós já vínhamos sentindo desse movimento de uma qualificação de quem estava procurando o negócio. Quer dizer, pessoas, principalmente executivos com mais reservas, coisas assim, procurando negócios. A gente já vinha sentindo esse movimento há um bom tempo e com essas afirmações. Mas quando nós resolvemos fazer essa pesquisa um pouco mais ampla, trabalhando com mais gente, com estratos diferentes, nós percebemos que isso é uma constante. As expressões que se usam são essas: meu dinheiro está parado no banco e não tenho apetite para ir para a Bolsa de Valores, o que me resta é trabalhar com imóveis, né? Ou fazer algum negócio. E aí você entra com a história do negócio próprio, que é um certo fetiche de brasileiro. Né? Brasileiro sempre tem essa pulguinha atrás da orelha que um dia eu vou ter o meu negócio, um dia eu vou isso, um dia eu vou aquilo. Verdade. Então isso está no imaginário das pessoas. Então entre um imóvel e montar um negócio, obviamente nem todo mundo veio para montar um negócio, você vai ter uma quebra. Eu não pesquisei a questão de quantos % desse público vai investir em imóvel, né? Mas a gente vê que tem uma proporção muito grande vindo para o negócio próprio, baseado ou motivado pelos juros baixos. Aí você, assim, tem vários dados da pesquisa que a gente pode aqui falar, né? Mas assim, eu queria saber, você indicaria a pessoa que tem essa possibilidade hoje, quer abrir um negócio, né? Que ela abra um negócio do zero, seu negócio, ou opte por uma franquia? Isso depende do perfil da pessoa, ou de maneira geral, a franquia sempre é melhor? Como é que você avalia? Não, depende do perfil de cada um. Por exemplo, na pesquisa, como nós trabalhamos com executivos que têm normalmente vários outputs, eu tenho várias alternativas, quais são as mais comuns? Primeiro, montar um negócio independente. Essa é uma alternativa, sim. Segundo, montar uma startup. Qual a diferença de startup para o negócio tradicional? É que startup eu tenho muita incerteza. Né? Startup é um negócio inovador em ambiente de grande certeza. Então, assim, se eu falo, olha, eu vou montar um lava rápido, por mais que eu inove no lava rápido, eu tenho preço concorrencial, eu sei quais são os produtos substitutos. Na startup eu posso não saber por causa da inovação. É verdade. Mas consultoria, muito comum, representação comercial. E aí entra a franquia nessa equação. Né? A franquia é sempre melhor? Não, depende do perfil da pessoa. Nós pesquisamos todas essas. O que surgiu de resposta da pesquisa é que a maior parte pretende para a franquia por ser o seu primeiro negócio. E aí não deve correr tanto risco, né? Que a franquia tem um risco, um pouco tem risco, claro, né? Sempre bom dizer, né? Mas é um risco menor, né? Mais calculado esse risco, né? Isso. O risco ele é mitigado, né? Por que ele é mitigado? Alguns critérios. Primeiro, alguém já fez aquilo. Verdade. Existe alguém já fez aquilo. O que é uma franquia na acepção da palavra? É um negócio que deu certo, que alguém transformou em processos para ser passível de replicação. Então, quando eu compro uma franquia, você não precisa reinventar a roda. Você vai pegar aqueles processos que já existem e pôr para funcionar. Essa é a ideia. Você põe o seu capital
e o seu intelecto não para criar um negócio, mas para pôr aquilo para produzir. Então, mais objetivo, mais direto na veia. A probabilidade de sucesso disso é maior. Agora, outro fator, por exemplo, de mitigação de risco. Se eu tenho um negócio independente e acontece alguma coisa errada, ou não precisa ser errada, por exemplo, eu resolvo daqui a 5 anos mudar para Portugal, que é bastante comum. Né? Hoje, o pessoal quer muito ir para fora do Brasil e tal. Eu quero mudar para Portugal. Ora, se eu tenho um negócio independente, o que eu faço com ele? Será que tem valor de venda? Aonde eu vou anunciar? Como é que eu consigo transformar isso em dinheiro para eu ir embora do Brasil? Qual o valor desse meu patrimônio? Eu não sei. Agora, se eu tenho uma franquia de renome, né, a probabilidade de eu conseguir vender isso é muito grande. É verdade. Então eu tenho, inclusive, quando você pensa em investimento, a gente pensa assim, eu vou comprar as ações dessa empresa por X, ela vai me pagar dividendos ao longo do tempo, mas um dia eu vou vender essas ações. Verdade. Negócio é a mesma coisa. Eu invisto no negócio, eu tenho um fluxo de caixa qualquer e eu criei um patrimônio. Isso. Esse patrimônio é vendável? Ele tem liquidez? Então, numa franquia, eu tenho mais liquidez do patrimônio do que um negócio independente. Uma consultoria, por exemplo, uma empresa de serviço. Uma consultoria. Se eu sou consultor sozinho e eu resolver ir para Portugal, a empresa acaba. Ou eu levo ela comigo, ou ela acaba. Ela acaba. Né? Agora, concorda? A não ser que você crie uma empresa de consultoria que tem contratos, clientes, tem um brand e que ela é vendável. Né? Então aqui é a mesma coisa. Se você tem uma marca, você comprou a franquia de uma marca reconhecida, de sucesso, coisa assim, se você anunciar para vender, provavelmente vão surgir compradores. Sim, sim. Ainda mais já um negócio rentável que você não vai fechar, né? É o repasse que você faz, né? Que quando você repassa para uma outra pessoa, o negócio está dando certo, você só vai sair mesmo porque você quer mudar a tua vida, né? Você quer viajar, enfim, quer fazer uma outra coisa. Não, você tem várias situações. Eu posso vender um negócio lucrativo, né, porque eu quero ir embora do Brasil, por exemplo, ou separação de casal, é muito comum. Que os dois são sócios, né? E aí separa. Tem que separar o casal, né? Então eu vou vender o negócio para dividir o patrimônio. Né? Mas tem vários motivos. Um dos cônjuges é transferido para outra cidade. Você faz o que com lojinha? Né? Vai ficar com lojinha lá? Não dá. Então precisa fazer alguma coisa com isso. E tem o lado negativo. O negócio está mal, por qualquer motivo. Ah, dá para vender um negócio que dá mal? Claro que dá. Claro que dá. Aí vira galinha morta. Eu vou comprar o negócio por 1/10 do valor original dele. Você pode ajustá-lo, né? E ele passar a ser rentável. E você eu vou te dar um exemplo. ele por um valor ínfimo, né? Eu vou te dar um exemplo disso. Por exemplo, eu tenho um negócio, por exemplo, de venda de sapato. E eu passo por uma crise qualquer, uma crise, eu fiz uma bobagem, eu passo por uma crise e eu tenho um problema de caixa. E esse problema de caixa me leva a ficar inadimplente com o fornecedor. Ora, se fico inadimplente com o fornecedor, falta produto para vender. Isso. E aí o negócio começa a afundar, eu começo a dever para todo mundo. Aí eu vendo isso baratíssimo. Vem o comprador, ele acerta o estoque, acerta o caixa, ela volta a performar direito. Era só uma coisa momentânea ali, mas que você não conseguiria resolver pelo teu problema de inadimplência, né? Até estar num cadastro negativo, né? Tá negativado. Isso pode ser problema de gestão, pode ser que o negócio não vá bem na minha mão, mas na sua vai bem, entendeu? Não tenho perfil para tocar aquele negócio. Então a gente volta para aquela questão que você perguntou. Ah, mas o negócio pode ser qualquer negócio ou franquia sempre é melhor? Não, cada pessoa tem um perfil adequado de negócio e depende do seu projeto de vida. Correto, correto. Quanto mais grana esse investidor tiver, né? Qual a dica que você daria para essa pessoa? Ela diversificar, ela ter várias franquias, vários negócios, colocar todos os ovos numa caixa? O que você falaria para uma pessoa dessa? Então, não existe uma resposta que sirva para duas pessoas. Porque, assim, provavelmente, uma pessoa mais financeira, ela vai pensar assim, não, sempre vale a pena diversificar. Né? Então, digamos que você tem R$1 milhão para investir. Você tem R$1 milhão para investir. 1 milhão. 1 milhão, tá. Vou dar um chute. R$1 milhão. Você vai comprar um negócio de R$1 milhão, vai investir 1 milhão em um único negócio, ou nós vamos fazer 4 negócios de 250? Né? Não sei. Um cara puramente financeiro vai dizer assim, sempre o 4 de 250 é melhor porque eu diluo o risco. Isso, agora, digamos que uma das premissas desse investidor seja assim, olha, eu não vi os meus filhos crescerem.
Eu agora estou em segundas núpcias, estou no segundo casamento, estou com um filhinho novo. Eu faço questão de participar da vida do meu filho. Eu não quero voltar para o mercado executivo, eu quero investir para ter mais controle sobre a minha agenda. Eu preciso ter mais tempo para minha família. Ora, se eu puser 4 estoques, 4 caixas para fechar todo dia, 4 equipes, 4 shoppings para controlar, eu não atendo a premissa original dele. Então, por isso que eu digo, não existe uma resposta que sirva para 2 pessoas. Cada pessoa tem um perfil específico de investimento e nós temos que identificar isso antes de olhar para o mercado. Antes de pesquisar qualquer coisa no mercado, eu preciso entender o que é um negócio bom para esta pessoa, sobre vários aspectos. Poxa, fantástico, fantástico, Renato. Assim, isso que você falou, eu acho perfeito. Agora, o mercado, de um modo geral, não sei como perguntar isso sem ferir, né? Enfim, as pessoas fazem isso, porque a gente vê tanto negócio dando errado por aí. Você acha que é por não fazerem corretamente essa visão anterior, né? Antes de olhar para o mercado, que você falou? É por isso que os negócios dão errado? Nós chamamos isso na nossa empresa, na Kickoff, nós chamamos de plano de investimento pessoal. Sim. Uma parte desse plano de investimento é entender assim, no que esse cara é bom, quais são os objetivos dele. Sim. Porque quando eu olho para um negócio qualquer, eu não olho para a fachada ou para o produto. Eu não olho para a marca, eu gosto dessa marca. É comum as pessoas chegarem e falarem assim, eu quero uma loja daquele chocolate. Por quê? Porque eu gosto de chocolate. Ué, você gosta de chocolate, compre e coma, raios. Né? Exatamente. Não é o fato de você gostar do produto ou da marca não quer dizer que isso seja um bom negócio para você. O que nós tentamos fazer é entender o seguinte, se eu fosse contratar um diretor para aquele negócio, qual seria o perfil dele? Qual seria o job description desse cara? Então, nós tentamos identificar quem é você profissionalmente e se você tem fit com este perfil. Se der, aí a gente vai analisar o resto. Se ele atende a sua capacidade de investimento, se as premissas financeiras fazem sentido, se vai trazer o retorno que você espera. E uma série a dedicação que você pode dar ao negócio, se está adequado ou não. E isso varia muito. Por exemplo, se você pegar um cara que é o maior vendedor do mundo, aquele cara que vende gelo para pinguim, e colocar numa operação de fast food num shopping, primeiro que você vai enterrar essa capacidade superior dele de venda. Ele não tem como usar essa capacidade lá. E provavelmente ele não vai ter o perfil adequado para administrar um negócio de fast food, que basicamente é operação. É todo dia a mesma coisa, é rotina, rotina, rotina. Cada prato tem que sair no prazo certo, na quantidade certa, no custo certo, na temperatura certa. Uma pessoa que operacionaliza, né? Tem que ser um cara focado em rotina, em operação, para tocar aquilo. Se eu pego um cara que é muito vendedor, muito falante e ponho nisso, eu vou matar isso. Eu vou matar tanto o negócio quanto esse cara. Eu mato o que ele tem de melhor. Então, se você me perguntar qual o fator que leva a maior índice de insucesso em negócios, em especial em franquia, é você não fazer esse match, é não entender isso. O que é necessário para ter sucesso neste negócio específico? Então, eu acho que as pessoas tentam responder muitas outras perguntas, tipo se tem caixa, se tem grana, né, para o negócio, né, enfim. E isso talvez é esse fator que eu diria que tem psicologia junto com o que a pessoa tem de melhor, que deveria ser a primeira coisa, né, a ser analisada, né, para depois ver se a pessoa tem dinheiro, inclusive. E eu ouço muito o pessoal falar assim, você precisa lidar com uma coisa que você goste. Sim, mas é com a atividade, não com o produto. Sim. A pessoa pode não gostar de chocolate e adorar e saber magistralmente vender chocolate, né? Exatamente. Dificilmente você vai mexer com alguma coisa que você não goste, mas eu falo assim, tente evitar os dois extremos. Você é apaixonado por e você te ojeriza a. Porque senão você precisa ter empatia. Você tem que ter empatia com o produto. O produto, correto. Mas não ser apaixonado. Agora, você tem que se identificar com o papel de ser dono daquele negócio. Correto. Antes, nós vamos fazer um segundo bloco, Renato. Mas antes, vamos voltar para a pesquisa, porque ela está muito ainda muito recente, a pandemia continua, e a gente ainda está durante a crise, né? O que eu queria ver com você, durante esses meses aí que você está fazendo a pesquisa durante o tempo, né? Você tem notado alguma mudança nesses meses de pandemia ou permanece a situação inicial? Como é que está sendo isso nesse momento?
Na verdade, assim, quando nós fechamos o primeiro... a pesquisa continua aberta até hoje, mas nós estamos fazendo cortes. Né? Estamos fazendo cortes. O primeiro corte que nós fizemos, ela me trouxe um negócio impressionante, que foi o seguinte, só 19% das pessoas disseram que não investiriam durante a crise. Olha que coisa. Só 19% das pessoas disseram que não investiriam. Pessoal, né? Por quê? Porque elas estão muito focadas, essas pessoas estão muito focadas ainda na questão do meu dinheiro não está rendendo nada. Né? Isso então, está contando muito mais do que o fator dela ficar incerta por causa de uma crise, né? Que ela não sabe bem quando vai acabar. Né? Quer dizer... Exatamente. Então, a decisão, ela por exemplo, nós tivemos algumas respostas para 27% disseram assim, a minha decisão independe da crise. Correto. Objetivamente, foi muito claro. A gente fez essa pergunta, olha, o que te motiva? E para você ter ideia, o maior índice, 41%, disseram assim, a crise gera boas oportunidades. Isso. 41% disseram isso, a crise gera boas oportunidades. 27% disseram, a minha decisão independe da crise. 19% disseram, eu não invisto enquanto tiver crise. E 9% disseram que a crise é a minha principal motivação para empreender. Então, olha que interessante. A crise motivou alguém a empreender? Muito pouco, só 9%. Sim, 9%. Ou seja, não foi a crise que fez as pessoas agirem. A crise no seguinte sentido, por causa da crise eu perdi o emprego, eu não vou conseguir um emprego. Estaria nesse 9%. Sim, só os 9%. Entendeu? Né? E pelo contrário, quase metade, que é 41%, disse que ela gera boas oportunidades. Você viu nessa crise especificamente, eu sei que talvez você não tenha um parâmetro, né, para comparar em relação a outras crises, esse número, mas você sente que esse número é maior nessa crise atual? Que a crise gera boas oportunidades? As pessoas nunca estiveram tão abertas a olhar para oportunidades. Por quê? Porque era tão confortável ganhar o dinheiro com ele parado no banco, isso. Entendeu? Era tão confortável ganhar dinheiro com ele parado no banco que isso não permitia que as pessoas olhassem para oportunidades. Veja, esse trabalho que nós fazemos com executivos que pretendem empreender, nós fizemos há 14 anos. Nós já passamos por outras crises. Claro. Tá? Nós já passamos por outras crises. Desde 2008, né? 14 anos, né? Foi terrível também, né? Exatamente. Então, assim, a gente já passou por outras coisas e nós nunca vimos uma disponibilidade tão grande para falar de crise, para falar de negócios. As pessoas estão mais disponíveis. E por quê? Porque entenderam, literalmente, e detalhe, boa parte dessas pessoas que responderam a pesquisa, foram 130, se eu não me engano, eu entrevistei pessoalmente quase todas. Certo. Depois da pesquisa, eu fui entrevistá-los pessoalmente. E a gente nota claramente esse viés. Fala assim, meu dinheiro não rende mais nada. Né? E assim, se você juntar 41% que diz que a crise gera boas oportunidades com os 27% que dizem que a decisão independe da crise, você está falando 68% que dizem que não estão nem aí para a crise. Sim. Isso é muito importante. E aí, quando a gente vai fuçar com outras perguntas ou com a entrevista pessoal, a gente vai ver o que está por trás disso. Literalmente, a frase que nós mais ouvimos é: meu dinheiro não rende mais nada no banco, eu não posso deixar o dinheiro parado. Esse que é o grande incômodo das pessoas hoje, né? O dinheiro não está rendendo nada, ou até, né, negativamente, né? Seria que me veio assim dos papéis americanos, né, que você... Americanos não, eu acho que da Alemanha, não sei, que você compra e tem rentabilidade negativa, né? Paga para deixar o dinheiro no banco. Paga para deixar o dinheiro no banco, né? Mas, enfim, vamos fazer um break aqui e a gente volta daqui a pouquinho. Falou? Pessoal, a gente voltou aqui com o Renato Claro, o sócio fundador da Kickoff Consultores, especialista em economia de negócios e franquias. Bem, Renato, quais os setores, quais os segmentos da economia hoje em dia você indicaria para as pessoas? O que seria mais indicado hoje pela sua experiência? Bom, assim, especificamente, considerando que estamos passando por uma crise aí, de uma pandemia, ainda muita coisa fechada, você não sabe o que vai reabrir, o que nós vimos logo no início da pandemia? Primeira coisa, quando me perguntavam do que eu devo investir, olha, tudo relacionado a abastecimento foi muito bem, não sofreu. Então, você vê, por exemplo, supermercados, farmácias,
até mesmo pet shops. Então, os pet shops tiveram, num primeiro momento, sofreram um pouco com a questão de banho e tosa, que foi proibido em muitas cidades, mas o abastecimento, a venda de ração, de fralda para cachorro e por aí vai, né, tapetinho higiênico, isso disparou. Todos os consumíveis. Então, no primeiro momento, nós falamos o seguinte: primeiro, tudo que é abastecimento se manteve bem. Segunda questão, coisas para casa e para o lar. Por quê? Porque as pessoas passaram a ficar mais tempo em casa e começaram a ver coisas que não faziam, manutenção da casa, pintura. Então, lojas de tinta dispararam a vender, móveis, moldura, quadro, tudo que é para casa, luminárias. Então, isso teve um avanço importante. Veja, não é a primeira vez que isso acontece. Quando nós tivemos lá no governo Lula, lançaram Minha Casa Minha Vida, no primeiro momento você teve a explosão imobiliária, né? Então, muita gente comprando imóvel de baixo valor. Mas, no segundo momento, lançaram um cartão do BNDES para as pessoas investirem na mobília da casa, em equipar a casa. Era 5 Sabe mil que reais, né? Era 5 mil, acho. Disparou a venda de colchão. Então, todas as redes de colchão começaram a abrir loja que nem loucas. Então, disparou a venda de colchão, né? Porque é um item mais do que básico para a casa. A casa precisa ter o quê? Geladeira, fogão e colchão, né? O resto você vive, você dá um jeito. Dá um jeito, né? Claro. Né? Mas colchão disparou a venda. Era a prioridade. Então, assim, coisas para casa. Outra coisa, mercado de luxo. Mercado de luxo é um que não sofre com esse tipo de crise. Você tem que adaptar a forma de atender o cliente, né? Mas, por exemplo, a Dondoca que vai lá para, aqui em São Paulo a gente fala, vai para Campo Jordão, ou que aí no Rio vai subir a montanha, vai para Itatiaia, né? Uma coisa assim. Ela tem a casa lá, ela, quando está preparando para a temporada de inverno, ela vai trocar os estofados do mesmo jeito, ela vai trocar a cortina. Ah, tá chegando o verão, agora vai preparar a casa de Laranjeiras ou de Angra, né? Ela vai trocar tudo, ela vai trocar os guarda-sóis, ela vai preparar os móveis de jardim e tal para passar a temporada lá. Isso não é afetado por crise. Sim. Você quer ver um mercado que explodiu, que está entre o mercado de luxo e abastecimento? Vinho. O mercado de vinhos cresceu 27% em relação ao ano anterior. Né? Por uma série de fatores. Nós estamos em casa. O que você não está gastando com o restaurante, você vai gastar com vinho em casa. Né? Então, o mercado de vinhos cresceu 27% em relação ao ano anterior. Então, é um mercado que explodiu. Então, existem alguns segmentos que são normalmente mais resistentes à crise, mais resilientes à crise. Isso a gente sabe. Nesta crise especificamente, que tem uma coisa inédita, que é fechar shopping center, fechar o varejo, isso. Né? O que nós vimos foi esse avanço dos negócios focados em abastecimento, coisas para casa e mercado de luxo. Pode ter outros? Claro que pode. Pode ter outros, sim. Né? Mas esses foram os que nós vimos como os líderes aí de crescimento. Mais promissores, né? E se, por exemplo, Renato, de acordo com o que nós conversamos no segmento anterior do programa, quando você me olha, Rufino, você tem um perfil para ter um negócio de educação. O que você falaria para mim? Você me proporia um outro negócio nesse momento ou você falaria, ó, segura aí e investe daqui a pouco para te ver se vale a pena? Segura. Sinceramente, se o negócio certo para você é educação e não é o momento, segure. Foi a mesma coisa que aconteceu logo no início da crise. Muita gente começou a me procurar com aquela percepção de que a crise gera boas oportunidades de negócio. O pessoal começou a chegar para mim e falar assim, mas agora vai todo mundo quebrar, está na hora de eu comprar. Calma. Não é assim que aparece a crise, fecha o shopping e todo mundo quebra da noite para o dia. Você tem que esperar o cara sangrar. Pode parecer doloroso, mas essa é a regra do mercado. Eu tenho que esperar o cara sangrar, quando ele estiver morrendo, eu vou lá e faço uma oferta e compro, barato. Correto. Então, tem que saber a hora certa de entrar. Né? É aquela velha história, é que nem bolsa de valores. O negócio, para você entrar em qualquer negócio, tem que entrar na baixa e sair na alta. Né? Sim. Então, a gente tem que saber o momento. Agora, tem negócios que estão na baixa, mas ainda não apontaram para recuperação. Eu tomaria cuidado. Então, quando você negócios que podem baixar mais ainda, né? Você fala, né?
ou ficar muito tempo. Então, quando você fala assim, qual é o ritmo da recuperação? Tem toda aquela conversa, nós vamos ter uma curva em V, Isso. vamos ter uma curva em W, vai ser L, vai ser U. Isso depende do segmento. Né? Por exemplo, você investiria em cinema hoje? Não sei. Não sei. Pode voltar e ter um boom aí, mas a gente não sabe, né? Eu espero que volte. Eu sou fã de cinema. Eu gosto de cinema como negócio. Eu já forneci muito para empresas de cinema, coisa assim. É um mercado muito dinâmico, mas eles vão ter uma volta demorada. Então, por que disso? Porque, assim, de novo, quem investe as suas economias para o varejo, esse cara não está investindo numa hidrelétrica que está olhando a longo prazo. Quem investe em varejo tem que olhar para a venda do dia, da semana, do mês, senão quebra. Você não faz negócio no varejo olhando tendência. Assim, mas isso aqui é uma tendência. Tá bom. É a história do gigante adormecido do Brasil. Um dia ele levanta. Então, só que até lá você já quebrou. É verdade. Entendeu? Tem que parar de sonhar um pouco. Quando a gente fala de negócio, tem que ser muito objetivo. Né? E negócio de varejo, eu tenho que olhar o agora. Eu vou olhar a tendência para saber isso aqui vai para cima ou vai para baixo. Mas se ele não se sustenta hoje, eu não faço não. No varejo é assim. Se você tem mais dinheiro para investir, se vai fazer um investimento de porte maior, aí eu posso brincar. Aí eu posso brincar com coisas inovadoras, com coisas revolucionárias, porque eu posso perder esse dinheiro. Sim. Quem não pode perder o dinheiro, que é o caso típico de quem investe em franquia, esse cara não pode perder. Então ele tem que trabalhar, ele tem que ser menos inovador. Esse é o perfil normal do nosso cliente. Nosso cliente normalmente é arrojado do ponto de vista de fazer um negócio, mas ele é conservador em relação ao negócio que ele está fazendo. Correto. Ele não pode se dar o luxo de perder, às vezes, todos os recursos dele de uma vida. Né? Exatamente. Então ele é arrojado no sentido de falar, não, eu vou tirar o dinheiro do banco e vou fazer alguma coisa. Isso é o arrojo, mas na hora de escolher o negócio ele é conservador. Por isso, a franquia é o principal veículo, porque é o que dá mais segurança para quem está investindo na primeira. Procurar um segmento com o qual ele mais tenha chances de dar certo dentro de franquias, principalmente, né? Porque já é um negócio testado e tudo mais. Né? Tem outras alternativas. A gente trabalha com várias outras, mas normalmente franquia é que tem mais adesão, sim, tem mais aderência. Certo. E para a gente chegar ao nosso ponto final aqui, eu queria ter algum outro ponto na pesquisa que você gostaria de citar e de lembrar e que te chamou bastante atenção? Olha, no começo a gente estava muito preocupado com isso, né? Por que as pessoas... qual é o impacto da crise no desejo das pessoas investir, né? E por que elas estavam fazendo isso? Então, nós identificamos que o principal fator, como a gente já falou, era a questão da Selic. E nós fomos perguntar para eles assim, mas qual a tua percepção do futuro? Quer dizer, você acha que você vai ter emprego? Se você não fizer esse negócio, vai ter emprego? E isso é uma questão estranha que as pessoas não conseguem responder. Sabe assim? Se vai ter emprego para ele que está respondendo? Para ele. Para ele. As pessoas não conseguem responder. Por quê? Existe uma percepção clara, é o seguinte, que o mundo do trabalho está mudando, não tem nada a ver com a crise, o mundo do trabalho já está mudando. Então as pessoas pessoas que saíram de uma relação de emprego lá de 15 anos, 20 anos, eles sabem que isso não vai se repetir. Certo. Hoje em dia, você ficar 10 anos numa empresa é uma absoluta exceção. Quanto mais alto o nível hierárquico, por exemplo, no C-Level, no CEO, o contrato normal dele é de 3 anos. Você renova uma vez, mas depois tem que trocar. Né? Então, o ciclo das pessoas nas empresas está diminuindo. Né? E, portanto, a busca do negócio próprio tem muito a ver com isso, com uma certa necessidade de uma estabilidade, de uma longevidade no mundo dos negócios. Então, eu tenho muito cliente que, por exemplo, está se aposentando e ele fala, olha, eu estou muito novo para pendurar chuteira. Eu tenho lá 58 anos, 60 anos, estou com muita energia para pendurar chuteira. Então, eu preciso fazer alguma coisa, eu quero ainda fazer alguma coisa para ser útil. Tem outros que estão falando isso, olha, o mundo do trabalho está mudando, né? Os ciclos estão diminuindo, o nível de incerteza está muito grande, então eu quero fazer alguma coisa, seja como plano A ou plano B, que eu chamo de plano A.
eu não vou voltar para o mercado de trabalho. Como plano B, eu vou fazer um negócio, mas considerando que eu vou voltar para o mercado. Então aí a gente já tem outra variável, né, que é se você vai fazer um negócio com a tua disponibilidade para esse negócio, já que você não vai estar full time, né? Se você vai estar full time ou não, né? Exatamente. Então a gente vê algumas coisas assim que as pessoas estão procurando negócio, não primeiro por causa da questão da Selic, isso foi muito claro, a diferença é muito grande. Segundo, por essa percepção de que o mundo do trabalho está mudando, Isso. né? Cada vez mais você está vendo as pessoas indo para o trabalho autônomo de alguma forma, trabalhar por projetos, trabalhar como consultoria, né? Coisa assim. E, portanto, ter um negócio próprio lhes dá uma sensação de permanência maior, assim, de longevidade, Longevidade de continuidade maior. Porque viver de projeto, a gente sabe que dá. Você tem uma empresa de assessoria, eu tenho uma empresa de consultoria. A gente sabe que é possível. Sim. Mas é mais desafiador para quem não sabe. Quem sempre foi executivo, quem sempre foi empregado, não sabe como funciona esse trade, né? Então, ter um negócio na cabeça das pessoas está deixando de ser aquele sonho, aquele ideal, um dia eu quero ter um negócio, e ele está tangibilizando no sentido assim, não, a única forma de eu ter alguma coisa duradoura é ter o meu negócio. Sim, sim. Então isso a gente notou bastante também, tem notado nas pessoas. Correto, sabe? Correto. E assim, para a gente finalizar, tem algo que eu acho positivo, eu queria saber a tua opinião. Essa queda dos juros, da taxa Selic, dos juros básicos da economia, que meio que afugentou e está afugentando as pessoas da renda fixa, ele acaba sendo bom, né, no sentido geral do país, né? De você ter mais capital produtivo, isso poder gerar mais empregos e tanto a taxa de desemprego altíssima como a gente tem hoje, não é? Como é que você vê isso? Não, com certeza, com certeza. Eu considero que o maior veneno que a nossa economia tem não são os impostos. A gente tem mania no Brasil de reclamar que paga muito imposto. Isso não é verdade. Se o nosso imposto é bem utilizado ou não, é outra conversa. Mas que nós não pagamos muito imposto, nós não pagamos. Tá? Você não acha a carga muito elevada em relação a outros países? Eu morei na Dinamarca, a alíquota mínima. A alíquota mínima lá era 51% de imposto de renda. Quando você compra um carro lá, você paga 300% de imposto no veículo. A diferença é o uso do imposto, né? Que lá é um país, é um paraíso. O que se faz com esse dinheiro é outra pergunta. Mas nós pagamos muito imposto? Não, não pagamos. Não acho, tá? A minha percepção é que o maior veneno para a economia brasileira sempre foi juros altos. Tá? Sempre foi. E quando a gente começa a baixar os juros, principalmente a taxa básica de juros, você leva as pessoas, é exatamente isso que está acontecendo. Meu dinheiro parado no banco não rende, eu preciso fazer alguma coisa com ele. Quais são as alternativas que mais pulam para as pessoas? A que seria mais simples seria eu vou para a Bolsa de Valores, mas isso não faz parte da cultura do brasileiro. Bolsa ainda é um negócio de nível muito arriscado, as pessoas não entendem, não tem educação para aplicar em bolsa. É um risco muito alto. Qual é a segunda? Investir em imóvel. Imóvel, você tem a certeza do tijolo vai estar lá. Pode dar tudo errado, mas o tijolo está lá. Eu não perco o valor do principal, que nem comprar ouro, né? Assim, eu estou com o tijolo lá. Então, só que você tem questões do tipo, se eu não conseguir alugar esse imóvel, eu vou ter que pagar o IPTU, vou ter que pagar o condomínio, eu saio no negativo. Aí é investimento negativo, né? Mas ele tem o seu atrativo, né? Ele tem a sua lógica de negócio. E a terceira é montar um negócio. Ora, tanto colocar dinheiro em bolsa, você gira a economia, porque eu estou dando dinheiro para empresas que vão investir. É verdade. Investir em imóvel, quando eu compro um imóvel para locação, por exemplo, para investir meu dinheiro, eu estou movimentando a economia. Sim. Porque eu vou pagar a construtora, os operários, estou gerando emprego e por aí vai. Eu estou movimentando a economia. Depois eu vou dar emprego para o pessoal de segurança, zelador daquele prédio, o que seja. É verdade. E quando eu monto o negócio, também eu estou movimentando a economia. Então, assim, isso é muito saudável para a gente. Né? O que nós tínhamos até há pouco tempo era uma draga chamado a Selic alta, que é quanto o mercado cobra para financiar o governo brasileiro, né, por qualquer motivo que seja, o mercado cobrava uma taxa muito alta para isso. Então, isso fazia com que todo mundo pusesse dinheiro lá. É muito mais econômico, é muito melhor para mim ter 8%, 10% ao ano financiando o governo, que a probabilidade de eu não receber isso é zero. Né? Eu tenho uma taxa altíssima, né,
com zero de não receber de volta, com risco zero, É. ao invés de colocar na economia real. E quando você derruba esse juros do Banco Central, eu levo isso. Então, isso é muito bom, é muito saudável. Nós estamos chegando próximo do mundo civilizado. Sim, Óbvio sim. que ainda precisa cair os juros para o consumidor. É Né? verdade. Isso é outro papo, Isso mas, quando claro, Não, quando cair os juros para o consumidor, você vai ver o que é uma economia em ordem, porque aí você começa a ter consumo. Tudo aquilo que eu pago é hoje para verdade. juros, eu vou para o consumo. Claro, Começo a agir claro. economia de uma maneira saudável. Mas, pelo menos do ponto de vista de investimento, a gente já vê isso. Isso Isso. também é importante do ponto de vista econômico, porque é assim, se eu consigo primeiro levar dinheiro para investimento, eu aumento a capacidade de produção da economia. Se depois eu baixo os juros para o consumidor, quando esse volume de dinheiro vier para o consumo, eu não gero inflação. É verdade. Se você baixar o juro na porrada agora, sem ter aumentado a capacidade da economia, você vai gerar inflação. Aí volta tudo. Isso é o perigo atual, né? É o perigo atual. Então, Enfim, Renato, eu acho que foi muito bom. Eu acho que eu te colocaria para fazer as considerações finais aí, que você achou, como é que você vê esse mundo aí nesse momento da pandemia em relação à economia de modo geral, aos investimentos. Por favor. Olha, eu diria o seguinte, quem está nessa situação, que está sentindo que o dinheiro está parado, coisa assim, eu espero, sinceramente, que a gente não tenha, nos próximos anos, uma volta de juros altos. Né? Então, hoje faz sentido pôr o dinheiro na economia real? Faz. Nessas três alternativas que nós falamos. Você vai para a Bolsa, se você souber mexer com isso, para o imobiliário ou para o negócio. Isso vai ter uma divisão das pessoas aí. Eu sou suspeito de falar, eu tenho empresa desde os meus 25 anos, então para mim o natural é investir em negócio. Sim, sim. Né? De novo, outra coisa, nós estamos passando um momento agora que é o momento ideal para entrar, que é comprar na baixa. Se você contrata um imóvel hoje que deveria custar 10 mil reais, eu contrato por 6, né? Eu tenho esse contrato fixo por 5 anos. Estou falando 4 mil vezes 60 meses, estou falando 240 mil reais de economia logo da partida. Caramba, muita coisa. Então, os ativos estão baratos ainda, tanto para adquirir negócios quanto para contratar despesas, coisas assim. Né? Então, nós estamos. É um momento bom ainda para entrar. E as coisas estão voltando ao normal. Então, a gente está vendo, por exemplo, o negócio de alimentação já voltando ao normal. Né? Alguns negócios já estão retomando o ritmo. Então, fora aqueles segmentos que nós falamos, outros já começaram a pegar tração. Num outro patamar, não tenha dúvidas. Mas, assim, a alimentação, logo quando deu a pandemia, caiu 90% do faturamento. Hoje eles estão 30% abaixo. Olha que bacana. Sim, sim. Né? Já conseguiram se reinventar. Sim. Você vai falar mercado de turismo, né? Poxa, o mercado de turismo deve estar travado, mas daqui a pouco solta, né? Então tem que saber analisar o momento certo de entrar em cada segmento e por aí vai. Então, eu acho que vale sim a reflexão. O único cuidado que eu tomaria, obviamente que vendendo o peixe já, né, de uma maneira indireta, não faça isso para onde o seu nariz está apontado. Existem especialistas, sejam advogados, consultores, né, contabilistas, para te ajudar a tomar a decisão. Né? Então, se você nunca investiu, procure uma assessoria. Você vê, hoje está muito na moda a história de você fazer investimento financeiro. Você tem o seu consultor lá da XP, É verdade. o teu consultor de investimento, né? Isso. E a gente fala, se você vai para o negócio próprio, também. Muito mais até, né, eu acho. Enfim, os dois são importantíssimos, né? Porque se você nunca fez, é melhor. Ainda mais se nunca investiu, né? Nunca teve um negócio. É evidente que tem que ter, né? De novo, é um pouco vender o próprio peixe, né? Mas eu recomendo, não faça sem a ajuda de um especialista. Nunca compre uma franquia, um negócio assim, sem a assessoria de um especialista, porque comprar um negócio é muito mais complexo do que comprar um imóvel ou um carro. Muito. Né? Se você nunca fez isso na vida, né? E nós nem falamos de coisas do tipo, olha, vou comprar um negócio já em operação, que normalmente são os melhores negócios, são aqueles que já estão funcionando. Né? E aí o grau de análise muda totalmente. Né? Você vai para outro patamar de análise, de negociação e de contrato. Então tem que tomar cuidado. Então, muito obrigado, Renato Claro, aqui que esteve conosco
nos nossos canais do YouTube, Facebook, Instagram da Mercado Com. E ele, o Renato, sócio fundador da Kickoff Consultores e especialista em economia de negócios e franquias. Renato, muito obrigado e até uma próxima. Até a próxima. Muito obrigado. Falou. Tchau, tchau.